João 16, versículo 33. Nos diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos tentar ler juntos esse versículo. Não sei se é possível devido às diferenças de traduções, mas vamos tentar. Vamos lá, queridos. Eu lhes disse Senhor, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra, que ela fale conosco, nos ensine, nos direcione, nos faça conhecer mais ainda o Senhor, e sobretudo que ela nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Não sei qual é a expectativa que muitos têm do Evangelho, quais são as expectativas que muitas pessoas criam quando caminham com Jesus. Há muita gente que confunde o Evangelho com aquilo que no estudo da religião a gente chama de mágica. As pessoas são extremamente imediatistas. Às vezes pensam que o Evangelho é uma solução mágica para todos os seus problemas. É uma espécie de uma garantia de que nunca mais teremos aflições. Mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus está aqui já num clima de despedida com seus discípulos. Imagine a cena. Ele está tentando preparar o coração dos seus discípulos para uma despedida, para aquilo que viria, para a cruz. E aí ele vai então dizer aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem tranquilos. Capítulo 16 ele vai dizer isso: vou lhes enviar um Consolador, o Espírito Santo, que os guiará em toda a verdade. Mas Jesus traz também algumas orientações, tipo aquelas orientações pé no chão, dizendo para eles que a sua caminhada não seria uma caminhada apenas de êxtase espiritual, apenas uma caminhada de sucesso, apenas uma caminhada onde as coisas seriam muito bem sucedidas. Jesus diz: olha, no mundo vocês terão aflições. E aí ele vai então dizer algumas expressões aqui sobre como deve ser a expectativa de um seguidor de Jesus. Aí ele vai então dizer algumas coisas. Eu queria pensar nesse texto de trás para frente, como dizia lá no Alto do Ribeiro de Guedes-Trás, né? A gente vai de trás para frente. Ele vai trabalhar aqui dizendo: eu venci o mundo. Mas uma pergunta importante para a nossa compreensão: que mundo? O que ele quer dizer com isso? Em uma leitura que a gente faz do Evangelho de João, a gente vai perceber que o Evangelho é construído, o Evangelho de João, trazendo toda uma sucessão de fatos, nos faz pensar muito. Por exemplo, capítulo 1 que nós lemos aqui, né? Vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou no mundo, viveu entre as pessoas. Capítulo 2 vai dizer que Jesus celebra a vida nas bodas de Caná. Ele participa de uma festa de casamento, ele celebra a vida. E ali acaba o vinho, e ele transforma a água em vinho, no primeiro milagre. Jesus também, no capítulo 3 de João, ele conversa com um homem que era mestre de Israel, Nicodemos, e ele vai falar para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Ele conversa sobre um assunto com alguém que deveria saber sobre ele.
Ele conversa sobre algo tão profundo, mas com uma pessoa que apenas estava acostumada a ver a superfície das coisas. Ele lida com questões tão íntimas, mas era alguém que só enxergava as questões periféricas, não profundas. Jesus fala de nascer de novo para um homem que é acostumado a viver a religião. Então aqui nesse mundo, Jesus também mostra que há pessoas que estão escondidas atrás de máscaras de religião, de uma religiosidade que não aprofunda, que não trata as coisas mais íntimas, que não consegue ter experiências profundas de transformação. Jesus mostra isso. No capítulo 4, Jesus rompe barreiras. Lá na cidade, lá em Samaria, Jesus conversa com uma mulher no poço de Jacó, ao meio-dia. Ele rompe as barreiras mais duras do seu tempo. A barreira étnica, ele era judeu, não poderia estar conversando com os samaritanos, muito menos com uma mulher samaritana. Ele rompe com as barreiras de gênero. Ele conversa com uma mulher, uma cultura profundamente machista. Ele rompe com a barreira religiosa. Ele era judeu e havia toda uma dificuldade ali de diálogo religioso. Ele rompe com isso e ele conversa com ela. Jesus mostra o mundo da época, que não é muito diferente de hoje, que ele é muito marcado por muito mais diferenças do que por aquilo que nos aproxima. É interessante que as pessoas às vezes acabam se distanciando umas das outras por concepções da vida que não são justas. É interessante, para pensar. Você sabe o que mais aproxima, mais nos iguala na vida é o sofrimento. O sofrimento, não existe religião, não existe cor de pele, não existe classe social, não existe nada disso. O sofrimento é o elemento que mais deixa as pessoas parecidas. E as outras coisas não conseguem fazer isso. É no sofrimento que nós nos tornamos talvez mais humanos. Gente lá do outro lado do mundo que sofre, a gente sente aqui. Não nos iguala, nos faz mais próximos. Mas as outras coisas separam, porque a gente não consegue enxergar o mais profundo. A gente enxerga às vezes aquilo que é mais superficial. E Jesus, ele rompe barreiras. No capítulo 5 de João, Jesus vai no tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Todo mundo indo para a festa das cabanas lá do tabernáculo, no capítulo 7. Jesus está no capítulo 5, ele está indo para Jerusalém, ele para naquele lugar onde tem gente que está desesperada. Ele encontra um homem há 38 anos, que era paralítico, na beira do tanque, esperando ali alguma coisa acontecer. Eles acreditavam, diz o texto, que um anjo vinha, chacoalhava a água, e aí quando chacoalhasse a água, alguém entrava e ficava curado. Mas era um homem paralítico. Jesus chega e conversa com ele e diz: ei, cara, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando alguém me colocar na água, e nunca ninguém me coloca. Era um homem que não tinha a menor possibilidade de competir com os demais, porque era alguém atrofiado, paralítico. Mas além de paralítico, era alguém alienado do ponto de vista espiritual, porque aquelas crendices de anjo chacoalhando água era próprio das religiosidades populares dos dias de Jesus. Não existia esse negócio, mas as pessoas inventavam. Tanto que Jesus simplesmente ignora isso e diz o seguinte: meu filho, pega a tua maca e anda, vai andar, levanta daí. Jesus lida com um mundo onde só tem espaço para os mais fortes. Os mais fracos ficam na fila esperando, e muitas vezes são alienados por questões que de alguma forma os deixam muito mais à mercê da própria sorte. Esse é o mundo que Jesus está falando.
Capítulo 6, Jesus multiplica pães para a gente faminta e ensina o que é partilhar, ensina o que é dignidade humana, mas ele ao mesmo tempo recebe gratidão. Capítulo 8, ele enfrenta um legalismo religioso na época que alguns homens encontram uma mulher pega em adultério, querem apedrejá-la. Você já viu o jeito sedenta por sangue, né? A gente vê isso nos filmes, né? Apedreja de Deus. A gente viu, pegou no flagrante. Olha, vamos apedrejar. E Jesus diz uma das frases que desconstrói qualquer um: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem vai ser o primeiro? Quem? Não fica ninguém. E ele pergunta para aquela mulher: cadê os teus acusadores, filho? Não tem nenhum, se eles não te condenam, muito menos eu. Jesus tinha autoridade para fazer isso, mas ele não faz. Ele diz assim, ele mostra um mundo tão desigual, onde a mulher parece que é mais pecadora que o homem, porque ela não traiu sozinha. Ninguém erra sozinho em algumas coisas, mas ali só estava ela. Jesus entende que ela estava sendo usada, não como usada como apenas um objeto para provar que eles estavam certos. E ele mostra o perdão, a graça, a misericórdia. Jesus no capítulo 9, quando serve de nascença, ele mostra que a pior cegueira não era a cegueira física, era a cegueira daqueles homens que não conseguiam entender o sofrimento do cego. E ao invés de se alegrar com a cura, eles ficam indignados porque ele curou no sábado. Ele não podia fazer isso. Então Jesus diz: a que ponto chegamos? Sofre com um amigo no capítulo 11, a morte, experimenta a morte do amigo. No capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos, e com isso ele mostra que ele vence o mundo. Um mundo onde as pessoas querem o poder, ele mostra que o poder é vencido pela servitude, pelo coração de servo. Ele enfrenta a cruz, um mundo de injustiça, de dor, de sofrimento, um mundo violento, de intolerância, de imoralidade. É como se Jesus dissesse assim: ó, é o seguinte, eu venci o mundo porque eu amei, porque eu celebrei a vida, porque eu não me amoldei a esse sistema perverso, porque eu não me permiti ser como isso. Eu demonstrei graça. Aí ele vem então, como eu estava dizendo, nós vamos ver o texto de trás para frente, ele diz: eu venci o mundo. Aí ele diz para os discípulos: vocês sofrerão aflições no mundo. Vocês sofrerão porque não se encaixarão nesse sistema. Não está falando aqui de mundo como criação de Deus, de planeta, de mundo. Aliás, nós temos uma visão muito errada das coisas. As pessoas às vezes pensam que tudo que está no mundo, né, a gente foi acostumado a pensar, tudo que está no mundo não nos interessa. Claro que interessa. Foi Deus que criou. Deus criou os rios, Deus criou o mar, Deus criou a terra. No Antigo Testamento existe um mandato cultural: Deus cria o jardim e diz para o homem: cuida de tudo isso. O mundo criado por Deus é algo que nós devemos cuidar. Mas Jesus não está falando desse mundo, ele está falando de um mundo cheio de injustiça, opressão, medo, tentações. É interessante que esse negócio de aflição, a gente não gosta nem de falar essa palavra, não sei se é aqueles supersticiosos que diz que o escreve bate na madeira, né? Não fala isso não, né? Não fala esse negócio não. Mas, segundo alguns estudiosos, né, a gente vive num período aí chamado de, alguns chamam de uma síndrome do politicamente correto. Aquele tipo de gente que diz assim, que pensa assim: eu não posso passar por decepção. Se eu passar por decepção, eu não sei o que vou fazer.
Ou aquele tipo, eu não posso decepcionar fulano ou Beltrano, porque se eu decepcionar fulano e Beltrano, não sei como é que vai ser. Você já viu que hoje a maior angústia de um professor é ter que dar nota baixa com um aluno? Outro dia você tem uma experiência dessa, um filho querido. Mas eu achei interessante que a professora falou assim, tentando explicar a dificuldade dele, mas ela deu tanta volta para tentar explicar. Fala logo o que você quer falar, né? Graças a Deus superou, né? Está bem embora. Mas as pessoas com esse negócio de politicamente correto têm que ficar pisando em ovos, porque a gente vive um tempo assim, onde, segundo alguns estudiosos, as pessoas não podem se frustrar, não podem ter decepção. Tem gente que acha que adolescente não pode ouvir um não, porque senão vai ficar com a autoestima baixa. Quer dizer, que mundo é esse? Que não pode sofrer nada, que não pode ter nada, porque senão as pessoas vão ficar irritadas, estressadas, doentes, com a autoestima baixa. Quantos não você já ouviu na vida? Gente que não sabe ouvir não vive. Mas tem gente que não sabe ouvir não. Já viu criança birrenta, né? Não quero ouvir não. E ele sabe falar às vezes, por que não, né? As aflições estão presentes no mundo. Elas são partes da nossa existência. Jesus diz, gente, não se engane, caminhar com o mundo, vocês estão pensando que não vão ter aflições? Não, vão ter sim. No mundo vocês passarão por aflições. Jesus que disse isso. O planeta sofre aflições. Os rios estão aflitos. Pessoas, gente que não sabe para onde correr. Jesus nunca prometeu ausência de aflições. Às vezes tem muita gente que pega alguns textos do Antigo Testamento totalmente fora do contexto, né? E começa a pensar que aquilo lá, olha, usa aqueles textos de uma forma errada, achando que aquelas promessas que foram feitas a Israel são todas para nós. E Jesus diz, gente, não se engane não, vocês vão passar por aflições sim. Mas, o que ele diz? Tende bom ânimo. Ele não diz assim, mas faz uma campanha de oração, tudo se resolve, né? Não diz isso. Ele não diz assim, mas cante o hino que tudo se resolve. Ele diz o seguinte, tenham bom ânimo. Tenham ânimo. Eu gosto dessa palavra, ânimo no latim. Anima. Anima é alma, vida. Tenham alma, tenham vida, tenham coragem. Aliás, a palavra central do Evangelho de João é vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A palavra central do Evangelho de João é vida. Se você estiver dizendo assim, gente, o mundo não é fácil não, mas tenham ânimo, levanta a cabeça, caminha, vamos dizer o meu avô, seja homem, cara, né? Caminha. Ele diz assim, é como se ele dissesse assim, reajam, andem para frente, enfrente a situação, não desista. Gente, a gente vê às vezes presencia um tempo, não sei se é próprio do nosso tempo, onde as pessoas desistem tão fácil das coisas, onde tem tanta gente que começa mas não termina, onde tem tanta gente que faz
começam algumas coisas na vida, mas nunca terminam. Pessoas que desistem, que no primeiro sinal de dificuldade, param, estacionam, parece que entram em choque. Tem coisas que Deus não faz por nós. Isso não é heresia, não. Tem coisas que Deus não faz por nós. Uma delas é ter coragem por nós. Pega lá no Antigo Testamento, você fala lá, né? Deus fala para Josué assim: Josué, tenha força, tenha coragem, meu filho. Seja forte, muito corajoso. A gente olha para o texto, você vê Jesus falando para eles: tenham ânimo. Ele não está dizendo assim: ore para Deus nos dar ânimo. Ele está dizendo: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Olha para mim, tenha coragem. Outras coisas que Deus não faz por nós, Deus não perdoa por nós. Senhor Deus, perdoa por mim, não dá. Não tem como. Deus não ama por nós. Quem tem que amar sou eu. Deus não vai dizer por nós. Às vezes você tem vontade de dizer alguma coisa para alguém, às vezes palavras boas, de gratidão, mas você não tem coragem de ir lá. Deus não vai lá mandar um anjo: vou mandar um anjo para resolver o teu problema, né? Não tem coragem de ir lá e falar. Às vezes a gente não tem coragem de dizer e de fazer certas coisas. E aí a gente vai orando: Deus, me ajuda a fazer. Mas é como se Jesus tivesse dizendo: melhor, por que você não vai lá e faz? Por que você não vai lá e fala? Por que você não vai lá e resolve? Por que você fica sempre do mesmo jeito, esperando a coisa acontecer? Às vezes nós nos sentimos como aquele homem no tanque de Betesda, esperando alguém para jogar no rio. Aí Jesus vai lá e fala: levanta, meu filho, para com isso. Levanta daí, para de ficar se achando a pessoa menos importante do mundo. Levanta a cabeça. Caminha, luta, não se entrega. O mundo não me venceu. Lindo texto joanino também, da literatura joanina, 1 João capítulo 4, versículo 4, o texto diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus vai dizer: tenha um ânimo. Será que eu preciso de ânimo para alguma coisa na minha vida? Quantas pessoas vivem esperando alguma coisa extraordinária acontecer na sua vida? Mas a coisa mais extraordinária que poderia acontecer na sua vida é você ter ânimo, ter coragem de enfrentar a situação, porque Jesus já venceu o mundo. Nós fizemos um clima tão horrível no nosso país, tão ruim, que isso abala emocionalmente, abala psicologicamente, abala tudo. E aí a gente às vezes pega-se quase que indo no embalo, né? Em tantas situações, em tantas injustiças que acontecem no mundo, Jesus disse: tenha um bom ânimo. Não está do jeito que você quer. Tinha um pastor muito antigo de Santa Fé que a gente conversava com ele, e eu perguntava: e aí, como é que está? É um senhor de idade já. Olha, não está do jeito que eu quero, mas melhor do que eu mereço. Está muito melhor do que eu mereço. Não está do jeito que eu quero, mas está bom. Talvez não está do jeito que a gente queira, mas melhor do que a gente merece muitas vezes. E aí Jesus termina ali, ele diz assim, né? Estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. O que é que nos dá paz? O que é que dá paz para você? Segurança? Dinheiro? Saúde, conforto, o que é que te dá paz? Eu me pergunto isso: o que é que dá paz para mim?
as situações todas sob controle, Jesus está dizendo: olha, em mim vocês terão paz. Preciso ter consciência do que Jesus disse e do que Jesus não disse, né? Ele é bem claro. Isso faz ter o pé no chão, os pés no chão. Tenham paz em mim. Tenham consciência daquilo que está no mundo. Não espere aquilo que o mundo não pode te oferecer. Não espere. Mas tenha ânimo. E tenha paz em Jesus. Queremos viver em paz? Essa seria uma pergunta. Tem coisas que a gente aprende na vida, uma delas talvez de uma forma difícil, é assim: não queira resolver o que você não pode. Não queira resolver aquilo que você não pode resolver. Tem coisas que a gente não tem força para isso. Tem coisas que a gente não consegue. E aí a gente aprende que Deus não nos quer carregando peso nenhum. É como se Jesus dissesse assim: quem é que está mandando você carregar esse peso aí? Quem é que pediu para você carregar isso nas suas costas? Quem é que está colocando isso sobre você? Tenham paz em mim. Tenham vida. Quero concluir com as palavras de Jesus. Ele disse assim: eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Não se iludam, mas tenham bom ânimo. Tenham coragem. Tenham ânimo. Encontrem paz em mim. Amém, queridos? As palavras de Jesus. Eu sei que talvez nós gostaríamos de ouvir outra coisa, né? Quando você tiver com aflição, é só me chamar, seus problemas acabaram. Quando você tiver com aflição, é só dar um estalo aí que eu resolvo para você. Mas não é assim. Jesus diz: vocês terão paz. Tenham, que eu venci o mundo. O que Ele espera de nós? Caminhemos em nome de Jesus. Caminhemos. O mar está à frente. Diga ao povo que marche. O mar só rápido se a gente não caminhar. Ficar lá esperando ele abrir, não acontecer nada, né? Tem que marchar. Que Deus nos ajude aí em nome de Jesus a vencer a nós mesmos as imensas aflições que a vida às vezes passamos na vida, né? Vamos orar? Feche os olhos.